noite, amigos do Canelada. Noite de festa pra fiel, hein? O Corinthians venceu o Fluminense por 3-0. Passou o trator no Fluminense, o Corinthians, dentro da Arena Corinthians, lotada. O Vamp tá chegando, ele tá chegando animado. Ele só falava, agora eu quero os 1.000. Ele quer apostar R$1.000 no Corinthians contra o Flamengo nessa final de Copa do Brasil e uma final com cara de vingança, né, pro torcedor corintiano, revanche, porque pela segunda vez as duas maiores torcidas do Brasil vão ficar frente a frente no mata-mata esse ano, hein? O Flamengo eliminou o Corinthians nas quartas de final da Libertadores e agora o Corinthians tem a chance de uma revanche na final da Copa do Brasil. De um lado, 45 milhões de rubro-negros, do outro, 35 milhões de corintianos. Essa é a final de Copa do Brasil que toda a mídia adora. É audiência, é repercussão. As duas grandes torcidas frente a frente. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Fábio Piperno. Mauro César Pereira e ele. Eu gosto de descobrir os sentimentos dele. Hoje você tá eufórico. Hoje você tá emocionado. Você tá com seu time na final contra o Flamengo, que você falou que você paga 5.000 pro Flamengo não ganhar nada esse ano. Você falou, eu pagaria 5.000 pro Flamengo não ganhar nada. Então agora você tem a chance de ter o teu time contra o Flamengo na final. Eu já vejo os seus sentimentos, velho Vamp. Ele apresenta boa noite, Piperno. Boa noite, mano. Ele começa a saber o Tico, ele vai bem, ele vai se perdendo nas palavras, vai caindo. Não dá pra torcer todo mundo pra mesma coisa. Dentro do poder aquisitivo do tato de gastos, até 5.000, mas não pode, é 2. É 2. Você vai de R$1.000 no Corinthians contra o Flamengo. Tá fechado, 1.000. Sem saber onde vai ser o primeiro ou o segundo jogo. É isso, eu também, ué. Você falou 45 mais 35, dá 80, né? Que você 80 tá milhões, né? 80 milhões de torcedores. É um final pro espetáculo, pra tudo. Né? O Corinthians hoje... a gente no bate-pronto eu falei, o que o Corinthians tem de melhor é essa escalação aí. Se o Maicon ainda tivesse bom, o Maicon no lugar do Fausto Vera, não tem coisa lá. No plantel não tem coisa de melhor do que esse time que o Vitor Pereira achou, arrumou. Agora no final de temporada. Vai enfrentar, né, o Flamengo, que para mim ainda é favorito, né? Com sua cavalaria, mas é final. É 180 minutos, a gente não sabe onde vai ser o primeiro jogo e o segundo, isso conta muito. Né? O Corinthians começa jogando o jogo bem hoje. O Fluminense também não ficou atrás. A primeira oportunidade foi do Fluminense do Cano. E eu acho que o Wellington falhou ali, né? No lance do belo passe do Roger Guedes, não acompanhar o Renato Augusto, onde o Renato Augusto já tinha dado uma chapada antes, mesmo. E o Fábio tinha feito uma grande defesa, né? Aí depois, o Corinthians se retraiu, ficou só no contra-ataque, né? E o Juliano ali, numa bela troca de passe, sem pressa, o Adson acha o Juliano, e aí decreta o 2-0, depois aí no final já o Felipe Melo tenta tirar e vai. Mas o Corinthians chega a uma final de Copa do Brasil, bom financeiramente também, né? A gente não pode deixar de dizer isso. É retorno para os cofres do clube, tanto na parte de premiação como no jogo também em casa, né? Um jogo aí que uma renda pode ir para 3, 4 milhões, já ajuda. E uma final onde você pode, quando começa a temporada, os reforços quando chegando, a gente, pontos corridos não, mas em uma Copa pode chegar a uma final. E chegou. Eu tô te achando muito desanimado, porque lá no estúdio você tava mais animado, tava falando que queria apostar. Agora você tá mais sóbrio, 3-0. Você ganhou de 3-0 em casa. O Fluminense, você tá muito sóbrio. O Fluminense também é um clube do coração, não pode pisar. Tem isso. Irmão. Você jogou no Fluminense, se liga, aí você fica pianinho. Vou deitar, quero deitar contra o Flamengo. Olha aí, ó. Olha aí, Mauro César Pereira. Hoje ele estava empolgado no programa. Ele falou que pagaria R$5.000 para o Flamengo não ganhar nada nessa temporada. O Corinthians fez uma boa partida hoje. A gente já cansou de questionar o Vitor Pereira. E aí, esse Corinthians vai começar a jogar? Chegou a hora, Mauro. Placar exagerado, né? Placar... Mas jogou bem. Não, o placar é totalmente mentiroso do que foi o jogo e o confronto. Os 2 gols no final são uma consequência aí de um momento de desespero de quem está perdendo, que se lança ao ataque e ainda comete a loucura aí a responsabilidade do técnico, né, de colocar o Felipe Melo para fazer um gol contra. Então, assim, é quase que um araquiri
né? Você colocar o Felipe Melo. Preciso empatar o jogo. Eu vou colocar o Felipe Melo. Não, você não vai empatar o jogo, amigo. Colocar o Felipe Melo a essa altura da carreira desse jogador especialmente. E o Diniz cometeu esse erro. Para mim, o lance capital, o lance do primeiro gol. Muito se fala, o Fluminense, o Diniz, sai jogando e tal. Pois é, o senhor Fábio, experiente, foi dar um chutão. O Balbuena interceptou a bola de cabeça, o Roger Guedes muito bem, né? Deu um passe de primeiro ali, colocando o Renato Augusto numa condição excelente para finalizar sem marcação diante do goleiro, bem ao seu estilo. Ele faz 1-0 ali, o jogo muda. O Wellington não acompanha, né, o Renato Augusto porque também. o time está saindo, né? Aí você dá um chutão, o time que não é preparado para isso, o time que não joga assim, o time não é treinado para isso, o time é para sair jogando com a bola no pé, o chutão é o último recurso e houve ali uma apelação. Quando o time sai jogando com a bola trabalhada e perde a bola e sai um gol, olha, saidinha, não sei o quê, blá, 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 blá. Quando dá um chutão, poucos percebem que o chutão também resulta, muitas vezes, no ataque do adversário, a recuperação da posse de bola e do gol, né? E que foi exatamente o que aconteceu. Até então, acho que o jogo estava até equilibrado, o Cássio tinha feito uma difícil defesa na jogada do Arias, o jogo estava lá e cá ali, estava bem definido. Esse gol pauta o segundo tempo, que ele já acontece na parte final da primeira etapa. E daí para frente o Fluminense tenta meio que passando o tempo, vai se desesperando e aí se expõe, o Corinthians faz 2 gols e acaba fazendo 3-0, acho que é um placar muito exagerado. O erro do Fluminense também foi não ter aproveitado na chance do jogo de ida, quando foi muito superior, mas muito superior. A maior superioridade do confronto foi o Fluminense contra o Corinthians no Rio, não foi aqui. E o Fluminense não soube aproveitar, incompetência do Fluminense. Ainda cometeu 3 erros seguidos numa jogada que resultou naquele gol do empate que trouxe a vantagem, não, a igualdade ao Corinthians. Acho que o Corinthians não fez uma semifinal para ficar empolgado, o torcedor tem o direito de ficar empolgado, mas eu não sou torcedor do Corinthians, nem se fosse, não estaria aqui para ficar mentindo para ninguém. Então acho que o Corinthians não é o favorito, vai haver muita empolgação, muito oba-oba, porque é o Corinthians, né? Então a mídia aqui de São Paulo faz um oba-oba danado, o Corinthians na final, não sei o que e tal, mas o Flamengo é o favorito nessa final. O Flamengo é muito favorito? É o favorito nessa final. O muito é por sua conta. Não, mas porque do jeito que ele falou, eu não É que ele gosta de falar muito, quando eu falo muito. Quando eu falo... por sua conta. O Flamengo é o favorito. E o Corinthians, para ganhar do Flamengo, vai ter que jogar mais bola. O que jogou contra o Fluminense nos 2 jogos não ganha do Flamengo. Ô, Mauro, vai ter que jogar hoje... mais. Como o Atlético Paranaense, vou mais longe. Vai ter que jogar mais do que jogou contra o Palmeiras para ganhar do Flamengo. Na final. Porque jogou mal contra o Palmeiras. Se classificou, mas jogou mal. Não fosse a expulsão do Murilo, jamais teria eliminado o Palmeiras, na minha opinião. Então, acho que os dois, para ganhar do Flamengo, o Atlético e o Corinthians, vão ter que jogar mais bola do que... Porque não vai ter negócio de time reserva, Marinho, não. Não, vai ser o time do... Como diz o meu amigo Vampeta, que é cavalaria, vai ter Arrascaeta, vai ter... A não ser que alguém se machuque, né? Vai estar todo mundo em campo. Aí é outra conversa, é outro papo. É o outro patamar. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Ô, Mauro, eu até entendo isso que você falou do Corinthians, que não jogou tão bem, mas eu acho que tiveram pontos positivos no Corinthians hoje. O Yuri Alberto, não ter jogado uma partida do Mirabolante não significa não ter pontos positivos. Sim, porque hoje o Corinthians fez uma partida, né? Que não é aquela partida, jogou mal e ganhou. Não. Jogou uma partida, o Yuri Alberto cria chances, o Renato Augusto... Eu acho que o placar, ele vai estimular agora um grande oba-oba para o Corinthians, como se tivesse sido não foi um massacre. O 3-0 é um número... exagerado para o que foi o confronto, tanto hoje quanto no outro jogo. Acho que os gols no final evidenciam isso, né? Um time está desesperado, se manda, acaba tomando mais gols. E no Rio, o Fluminense foi muito superior ao Corinthians em relação aos momentos de supremacia corintiana hoje aqui. Mas foi incompetente o Fluminense, não aproveitou, está eliminado, dançou, adeus. E ainda acredita no Felipe Melo no final do jogo, aí realmente é muita vontade de ser eliminado, né? Flávio Prado, mais uma vez o Fernando Diniz, ele faz um bom trabalho, mas ele não chega, né? Não chegou na final, não conquistou o título, muitas vezes se questiona isso. Pô, o Fernando Diniz faz bons trabalhos, mas ele não conquista títulos. Hoje ele errou. Você acha que o Fluminense poderia ter um pouquinho mais de paciência, porque ele se abriu muito? E como disse o Mauro, botou também o Felipe Melo e acabou levando esse 3-0, ou não? Foi o Fluminense do Fernando Diniz e foi atípico o resultado. Boa noite. O resultado não foi coerente com o que se viu no jogo, mas para mim, eu vou mais na linha do que o Mauro falou. O Fluminense saiu num determinado momento daquilo que tem que ser feito, você sair tocando bola. Houve uma precipitação, o Fábio errou e aí tomou o primeiro gol. Tomando o primeiro gol, foi obrigado a se expor e aí criou algumas boas oportunidades, outras o Corinthians também criou. 3-0 foi absolutamente exagerado. 1-0 contaria melhor a história, o Corinthians foi melhor. O Corinthians teve uma coisa
um mérito no primeiro tempo de marcar muito bem e ofensivamente o time do Fluminense marcou lá em cima e aí criou dificuldades para o Fluminense, que gosta de sair jogando, e esse gol foi até um erro forçado pelo Corinthians e acabou sendo eliminado. Campeão não seria mesmo, né? Nenhum nem outro. Hoje, para mim, é a disputa do vice. Então, mesmo que ele ganhasse hoje, não ia ser campeão. Calma, você é muito também direto e exagerado. Hoje é a disputa do vice. Não dá pra você dizer que o Corinthians se classifica pra uma final contra o Flamengo e ele vai pra ser vice. Tudo com o Flamengo é favorito. Claro, ninguém aqui tá aqui pra contar mentira. Ele não vai pra ser vice. Tá claro bom, que mas ele não é quer ser vice. impossível o Corinthians ganhar uma final. Contra o Flamengo em 2 jogos, não dá pra ganhar. Ah, que isso, gente. Mas aí é exagero. Óbvio que a gente não tá aqui ganhar também. Óbvio que a gente não tá aqui pra mentir. Óbvio que, o Flamengo é favorito por ter o time mais forte, por ter o elenco mais forte, por jogar o futebol mais bonito hoje no Brasil. Então, e quando mas só que não é impossível o Corinthians ganhar. A favor do Corinthians? Você falou um monte de coisa que é a favor do Fluminense. Ué, o que pode ser a favor do Corinthians? O Corinthians pode jogar defensivamente num jogo no Maracanã, não levar gol e trazer pra casa pra decidir o jogo, que vai ter sorteio. E daí? Não se sabe onde vai ser o jogo. É que ele faz a mesma coisa, joga fechado de novo e tenta achar um gol. Sim, não é dizer que é impossível. Nós estamos partindo porque o Flamengo não vai fazer nenhum gol contra o Corinthians em 180 minutos. É isso. Flávio, eu tô dizendo que vai ser provavelmente um time mais defensivo contra um time mais ofensivo. Isso. E pode acontecer sim do Flamengo não achar o gol em casa, por exemplo. Eu falei em casa. Porque eu acho que o Corinthians em casa, ele não é. O Flamengo não é favorito contra o Corinthians na casa do Corinthians. Ganhou recentemente, lógico que é. Mas perdeu também. Perdeu com o gol do Rodinei contra. Favorito em qualquer lugar. Favorito em qualquer lugar. O Flamengo é favorito onde quiser jogar. Aqui, lá, na Lua, em Marte, em Vênus. Onde eu sei, Flávio, o que eu tô falando, ele é favorito. Mas não é dizer que o jogo de hoje foi pra ver quem é o vice. Pra mim, sim. E se fosse o Fluminense, é a mesma coisa. O Fluminense ia criar um pouco mais de situação, porque é clássico, local, mas não dá. O problema todo, o futebol, ele é simples. O melhor ganha. O melhor ganha normalmente. Quando não é tão melhor, pode dar alguma... Mas quando é muito melhor, não dá. E agora é um caso de muito melhor. O Flamengo é muito melhor que o Corinthians. E por isso deve ganhar até tranquilo. Claro, tem emoção. E tem que ter oba-oba mesmo, fazer de conta que... O Real Madrid era melhor que o City? Não. Pronto. Passou. Foi um jogo, né? Passou. É bom, se o Corinthians... Mas é o que eu tô te falando. Se o Corinthians jogar igual o Real Madrid, eu acho que dá. Tá bom, mas o City não é mais forte que o Real Madrid hoje? O City é mais forte que qualquer time do mundo. Então, Flávio, passou. É por isso que eu falo. Não é pra você dizer que é impossível. Só que o adversário era do Real Madrid, não era o Corinthians. O Real Madrid... Tá bom, mas o adversário era o City, não era o Flamengo. Então, o City é o melhor time do mundo. O Real Madrid é um timaço. O City é bom pra jogar a Primeira Liga. Aqui é diferente. É animador de Liga dos Campeões. Aqui é diferente. Aqui... Ele mesmo fala isso, é animador de Liga dos Campeões. É o melhor time do mundo. O Real Madrid Liga dos Campeões. É um time enorme, monstruoso. Não é o caso aqui, tô falando time, tá? Não tô falando... Eu vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. Tá animado, você viu da roupa, né? Estamos de volta à Rádio animador de Liga dos Campeões. Deixa eu falar que a gente tá de volta. Vai, de volta. A gente tá de volta à Rádio Jovem Pan, só que o Vamp, ele tá aqui possesso, porque o Flávio Prado falou que é impossível ganhava. O melhor sempre ganha, né? Sim, ele falou que o melhor sempre ganha. Então, por isso que o City nunca ganhou Liga dos Campeões. É animador de Liga dos Campeões. É isso, mas eu acabei com ele agora. É aquelas emoções que o Haaland fez outro pra nós. Falando sobre o Vanderlei. Deixa eu esperar. Mas porque eu acabei com você agora. Por quê? Porque você fala, o melhor sempre ganha. Você sempre vangloria o City. Isso. Aí eu te pergunto, o City é melhor que o Real? Hoje? Não é? Perdeu, foi eliminado. Só tem uma pequena diferença. Assim, não dá pra dizer que é impossível. Pequena diferença. O City é o maior time do mundo. Ele é melhor que qualquer um. Agora ele está jogando contra times enormes, que são times gigantescos. Aqui a diferença é gigantesca, não é a diferença de City para Real Madrid. Agora eu acho assim, eu concordo com o Flávio seguinte, só tem um time para ganhar do Flamengo, o Palmeiras. Quando o Palmeiras fez... O Atlético Mineiro no ano passado conseguiu ser eliminado pelo São Paulo, acabou a competição. Aí acabou, aí só tem um time. Aí os 4 jogaram, ia ser essa coisa toda, vai ter sorteio, vai ter no choqueio, o Flamengo vai ser campeão. Agora, a gente tá falando muito, vai ser, o Corinthians não vai disputar, vai ser vice, o Flávio falou. Mauro, o que esse Corinthians precisa fazer se ele quer surpreender esse Flamengo? Porque o Flamengo sempre vai ser favorito nos dias de hoje, porque o elenco do Flamengo é surreal, a forma como o Flamengo vem jogando com o time titular. Eu sei. Realmente. Eu sei.
O quê? Para surpreender o Flamengo, não ir pro jogo. Que loucura. Surpresa. Que loucura, cara. Você é ridículo. É verdade. O Corinthians surpreende o Flamengo. Não vai. Cara, ele fala que vai para o O Maracanã. cara te faz uma pergunta objetiva e depois chama de ridículo. Você é sabe verdade. que você pode virar meme a qualquer momento. Eu sei. Você sabe disso. Se o Corinthians ganhar. Exatamente. Exatamente. A chance de meme é zero, né? Exatamente. Agora, Mauro, o que você acha que esse Corinthians pode fazer para surpreender o Flamengo? Porque nas quartas de final da Libertadores, realmente, o Flamengo venceu bem na Arena Corinthians e no Maracanã fez o resultado, não foi tão ameaçado, também venceu. O que o Corinthians do Vitor Pereira pode fazer para surpreender esse Flamengo na final? Eu acho que assim, o progresso que o Corinthians tem em relação àquele momento é que hoje o ataque está mais ajustado, o Roberto está mais inserido no time, né? Ele e o Roger Guedes se entendem. Vídeo o jogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo. Então, acho que o Corinthians hoje é um time que tem mais poder de fogo, vai depender muito, claro, o Renato Augusto tem que estar em condições de poder jogar. O Maicon, qual vai ser a condição dele? Pode voltar até lá? Acho que primeiro depende disso. É muito difícil falar de um jogo que vai acontecer daqui a quase 4 semanas, né? São 27 dias daqui até a primeira partida. E não sabemos nem onde será. Então tem muitas coisas aí que colocam na condicional. O primeiro jogo vai ser em São Paulo, vai ser no Rio. O sorteio, né, pode condicionar muito o comportamento das equipes nesse ou naquele jogo. O fato é o seguinte, como o Flamengo já está, assim, virtualmente fora da briga pelo título brasileiro, as possibilidades são meramente matemáticas, não se iludam, né? O Flamengo não vai escalar time principal no brasileiro, vai colocar o time reserva. Até domingo contra o Fluminense deve ser um time reserva ou misto. Aí depois vem a data FIFA, meu Deus, data FIFA. Aí para aí 10 dias no campeonato, aí voltam no dia 28 contra o Fortaleza. São 6 convocados, 2 chilenos, 2 uruguaios e 2 brasileiros. E eles vão jogar no dia 27, na véspera. Acredito que o clube não faça nenhuma loucura, nenhum esforço para trazê-los correndo para jogar lá no Ceará. Vai para o Rio, vai descansar, vai dormir, vai ver a sessão da tarde, Netflix, o que quiser, mas não vai jogar bola. Não vai jogar, porque não tem que tirar o cara que jogou na terça para jogar na quarta, no dia 28, e no dia 12 você tem um confronto decisivo, no dia 19 o outro, 10 dias depois, a final da Libertadores. Esses caras têm que ser tratados assim, com carinho, né, para que eles não se desgastem, não se machuquem, porque o objetivo do Flamengo somos mata-mata, não é o brasileiro. Então, eu imagino que o Flamengo vai meio que largar de vez agora o brasileiro, jogar com o time que for possível e vai se preparar só para esses jogos, dia 12 e dia 19. Mas aí depende muito de onde vai ser. Acho que o Corinthians vai ter que fazer, obviamente, jogar mais bola do que jogou contra o Fluminense. Acho que hoje tem um time mais perigoso para o seu adversário, pelo maior entrosamento do Yuri Alberto, que é bom atacante e que naquele confronto com o Flamengo lá atrás estava ainda naquela fase inicial. Mas vai ter que jogar mais, vai ter que ser um time mais competitivo, vai ter que marcar melhor o Flamengo. Acho que se jogar saindo para o jogo é meio perigoso. O São Paulo fez isso nos 2 jogos e se deu mal. Encurralou o Flamengo, chutou 300 bolas, perdeu. Aí ontem encurralou o Flamengo, mandou a bola na trave, perdeu de novo. Porque quando você sai para o jogo contra o Flamengo, você também dá muito espaço para os caras que você não pode dar espaço. Que são muito eficientes. Deixa Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro ter espaço para trabalhar, vide o Tolima que tomou de 7, para dar um exemplo mais escancarado. Existe hoje uma clara diferença técnica do time do Flamengo para esses outros adversários. Corinthians, Atlético Paranaense, se fosse Fluminense, a mesma coisa. Isso não do brasileiro com o time misto, mas numa partida decisiva. E eu acho que aquele mata-mata, o Flamengo vai enfrentar as 2 finais, os 2 times que ele eliminou em quarta de final de 2 competições, né? Nas quartas da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores, o Corinthians e o Atlético. E contra os 2, o Flamengo foi melhor. Então, acho que os 2 vão ter que se superar, vão ter que jogar mais bola, vão ter que conseguir neutralizar os pontos fortes do adversário. Acho que não dá para jogar nem tão fechado, sem abrindo mão do ataque, como o Atlético fez naquele 0-0 do Maracanã, nem se lançar como o São Paulo se lançou, que foi corajoso, foi legal e tal, mas não deu certo, porque você acaba expondo muito o seu time para o adversário, que é muito perigoso. Encontrar um equilíbrio. Eu acho que é uma tarefa difícil para os 2, não é impossível, claro que não, são 2 jogos na Copa do Brasil, são 2 jogos, o que acho que diminui até a chance do Corinthians. Eu acho que o Atlético, em tese, tem mais chance que um jogo só, cara. Uma expulsão. Já falei aqui várias vezes, o Murilo não fosse expulso, eu duvido que o Palmeiras seria eliminado pelo Atlético, não jogou uma boa partida naquele jogo lá no Allianz Parque. Jogou uma partida ruim. O primeiro gol foi uma vergonha, o segundo gol de lateral, meu Deus do céu, e o time ainda se classificou, porque tinha um homem a mais. Mas o Cuca não aproveitou o azar do Cuca e do Atlético Mineiro, que não foi incompetente contra o Palmeiras. Mas o Atlético Paranaense não foi incompetente, mas errou muito. Jogando aquilo ali, não vai se criar. E o Corinthians vai ter que jogar mais bola do que jogou contra o Fluminense nesses 2 jogos, na minha opinião. Mas é um período grande, né? É quase um mês. São quase 4 semanas, na verdade.
Isso aí, muito tempo, muitos jogos, treinamentos. Quantos jogadores do Corinthians vão ser convocados agora para a seleção? Balbuena. Então, olha o tempo que ele tem para treinar o time. 10 dias, descansar, recuperar, treinar os jogadores, pensar nesse jogo. Pouco risco de lesão. É bom isso, né? Então, preparar bem, estudar o adversário, observar os erros de quem foi derrotado pelo seu adversário nos jogos recentes. E não se iludir com o 3-0, que é um placar bem mentiroso para o que foi o jogo, né? Eu acho que o placar não... O placar é para o torcedor. O torcedor que tem que curtir, tirar onda, o corintiano, tem que mais que rir mesmo. Tá voltando para casa agora feliz da vida e tal. Mas os profissionais do clube não podem se iludir com esse placar, porque ele foi realmente muito desproporcional em relação ao que foi a partida e o confronto. Acho que no confronto, repito, o maior momento de supremacia no confronto, superioridade, foi do Fluminense no Rio. Mas não aproveitou. Então...